Bem, bom dia a todos e a todas. Bom dia, colegas aqui do painel, né? Bem, esse painel ele vai tratar, né, das representações sociais e também das representações de território no contexto amazônico, né? E por isso que a gente tem aqui uma representação também muito interessante, que é uma representação de quem trabalha com a questão cultural e comunicacional, né? A partir dos povos indígenas. Então nós temos o Eric aqui, né, Eric? Bom dia, Eric. Né? E também a gente tem aqui a Stella Renner, que produz, né, a partir dessas representações também do território amazônico, dos povos indígenas. E nós temos aqui também a Úrsula Vidal. Bom dia, Úrsula. Que representa aqui o ente público, né, do Estado, e que vai discutir a partir desse lugar de fala a questão das representações sociais, da representação do território da Amazônia, né, e particularmente do Pará, né, e também os representantes do que a gente poderia chamar, né, o Eric usa essa expressão, né, mídia hegemônica, né, Eric? Né, do ponto de vista, então, o Peter, do ponto de vista da Bloomberg, né, uma visão internacional, e a Carol Bambo, do ponto de vista de uma mídia importante, a Rede Bandeirantes Pará, discutindo essas questões. Então, nós vamos discutir então a questão da cultura, a questão da comunicação e do desenvolvimento, que são temas também que, em si, né, eles também têm, a partir de um lugar de fala também, de outras origens, várias visões sobre isso hoje, né? Então, a gente vai começar, né, aqui com Eric Terena, né, com a seguinte questão, Eric. Né? Historicamente, as representações sociais e a comunicação da cultura indígena têm passado predominantemente pela mídia hegemônica, que é uma expressão que você usa, que você pode explicar melhor para a gente também essa expressão. Isso tem mudado com o acesso dos povos indígenas à comunicação digital, às redes sociais, à internet e outros espaços e rituais de consumo, fruição, produção e circulação de informações. Esse é um novo contexto em que os povos indígenas podem comunicar a sua cultura, a sua visão de mundo, os seus valores, os seus desejos e também a sua visão de desenvolvimento. Então, nesse novo contexto comunicacional relacional, eu pergunto, né, Eric, como essa representação social, mediática, indígena, produzida pelos próprios indígenas, tem afetado a percepção pública da cultura, do cotidiano e da visão de mundo dos povos indígenas da Amazônia? Agora vocês me ouvem? Obrigado. Bom, fico feliz de estar aqui nessa manhã compartilhando com vocês pessoas que eu admiro bastante, pessoas que são já aí na causa indígena, são parceiras há muito tempo e que sempre estão buscando ferramentas para poder fomentar um pouco mais da nossa cultura, apoiar a gente de alguma maneira. Bom, me apresentar um pouco melhor, sou Eric Terena, eu sou um dos membros idealizadores do Mídia Índia, agora Mídia Indígena, né? Mudamos, assim como a FUNAI mudou, nós mudamos também, porque a gente sofreu muito, né, com esse processo colonial e isso impactou diretamente na comunicação do nosso país, de fato, né? O primeiro relato de comunicação foi em 1500, né, nas cartas que transitavam aí entre continentes para falar sobre os índios que estavam aqui, né? Então a gente nunca teve no processo de comunicação histórico do Brasil atuante de fato ali dentro de uma estrutura que se falasse que a gente estava sendo representado, tão pouco representado. Sou DJ ativista, sou membro da Youth for Climate, que é a Juventude pelo Clima, e faço música e trilhas sonoras para documentário, para filmes, e trago um pouco dessa minha essência tradicional do povo terena, musical, para dentro das minhas composições e da comunicação também, que é o que a gente chama de na comunicação de etnomídia, né? O que é etnomídia, né? Produzir com identidade. É a nossa identidade estando ali dentro da composição da notícia, da composição das histórias, e que isso de fato fez total diferença
total diferença nos últimos anos, principalmente na participação política, na participação de direito e na participação da juventude, né, se auto-reconhecendo, se auto-afirmando e sendo parte desse movimento para revolucionar a comunicação no Brasil. A gente costuma dizer que hoje no Brasil, essa mídia hegemônica, né, que é composta por certas elites, né, pessoas que são não indígenas, né, de posse, e muitas vezes ligadas a posses territoriais ao redor das nossas comunidades. Então, com certeza, eles não vão falar sobre nós, né? Então, esse silenciamento vem de muito tempo e hoje nós não somos nem 1% dentro de uma redação jornalística. Então, pensa o indígena ali no corpo inteiro, nós temos ali um fio de cabelo dentro de uma redação, se for pensar matematicamente. Então, traduzir isso de maneira comunicacional, por meio de redes sociais, por meio de notícias, documentários, foi um dos motivos que a mídia índia surgiu em 2015 e vem atuando hoje como mídia indígena apoiadora da articulação dos povos indígenas, o movimento indígena, né, as comunicações de base, né, essas de base que estão dentro do território. A gente fomenta as oficinas, né, digitais de comunicação dentro das comunidades, tentando, né, fazer com que a juventude assuma esse processo. Isso foi revolucionário porque no último acampamento Terra Livre tivemos mais de 800 jovens comunicadores, né? Além dos 800 comunicadores fazendo a cobertura colaborativa, falando de marco temporal, PL, projeto de lei dentro do Congresso, ainda tinham, né, jovens usando a ferramenta da rede social para falar sobre cultura, falar sobre os nossos costumes, desmistificar, né, esse conceito colonial em torno das nossas culturas, do nosso modo de vida. Então hoje a gente é ali doutor, mestre, pedagogo, DJ, ativista, atores, documentaristas. Então é muito diverso esse universo indígena que está sendo explorado principalmente pela juventude. Então isso é um dos porquê a população indígena hoje está tendo essa visibilidade, e principalmente com essa ponte, né, de fazer essa relação próxima junto com os apoiadores, com as organizações, com a sociedade ativista e principalmente a comunicação, né, que a gente chama de hegemônica, mas quebrando essa barreira de colocando o comunicador indígena também com essa pessoa de ponte com a comunidade. Muito bem. O Instituto Moreira Salles, em São Paulo, produziu uma exposição muito interessante agora, há 60 dias, em que os artistas que estavam lá, fotógrafos, videomakers, né, todos eles indígenas. Né? E por que isso é importante? Porque nós estamos falando aí de décadas em que a representação desses povos é feita por quem está de repente fora desse mundo, né? Fora do contexto, né? Bem, a gente tem aqui a Neidinha Suruí. Bom dia, Neidinha, tudo bem com você? Que está aqui, ela é coordenadora de projetos da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. Né? Neidinha, eu gostaria, assim, nessa linha da que a gente começou com o Eric Terena, né? Te perguntar o seguinte, né? Em que medida as representações da mídia tradicional e hegemônica influenciam estereótipos e preconceitos em relação aos povos indígenas? Sim. Bom dia a todos e todas. Desculpe o atraso, eu estava no ônibus, num trânsito terrível. Mas é muito o que o Eric já coloca, né? A mídia tradicional, ela é um pouco que está na discussão do marco temporal, né? Aquela coisa do texto aprensado que diz que indígena é aquele que está lá andando de tanga no meio do mato, e isso é muito reproduzido nas escolas, inclusive, né? No famoso Dia do Índio, né? E a mídia gosta muito disso, de mostrar o indígena que está lá como se ele estivesse ainda isolado. E o indígena não está mais isolado, embora a gente tenha 144 povos ainda em isolamento voluntário. Mas hoje os indígenas fazem sua própria história.
Eu faço parte de um filme junto com o Biteté e o Zurueu chamado Do Território, que eu recomendo que todo mundo assista, está na Disney Plus. A gente está concorrendo ao Emmy, ganhou vários prêmios, mas é um filme feito por indígenas, né? Metade, 60% do filme é feito pelos Jupaú, que são conhecidos como Urueu-Auau, e tudo que é fora da terra indígena é feito pelo Alex Pritz, Gabriel Uchida e o Will, que são não indígenas. Mas nós usamos o cinema, o documentário, para levar para a população a história da gente como ela é, o que a gente passa, do nosso jeito, com o nosso olhar. Isso é um cinema diferente. É um cinema feito pelos indígenas e não para alguém que tem outro olhar. E eu não estou descartando os outros olhares. Eu acho super importante os outros olhares. E também esses outros olhares nos deram a oportunidade de estar contando a história, senão os brasileiros não, né, e os estrangeiros não saberiam. Mas o cinema hoje traz muito o fazer dos próprios indígenas, dos comunicadores indígenas. E é importante que a mídia comece a olhar para isso, né? Porque os indígenas estão dando recado de forma independente, usando a mídia independente, a mídia índia, a mídia ninja, os comunicadores. A Canidé faz formação com comunicadores indígenas para que a nossa história seja mostrada a partir do nosso olhar. Perfeito. Bem, a gente tem aqui a Stella Renner, né? Stella está ali, né? A Stella é escritora, roteirista, né? Produtora, né? De uma das principais aí produtoras do país, né? Esther, veja só, essa questão, né, das representações audiovisuais, aí nós estamos falando do cinema, da televisão, de filmes, novelas, séries, né, também dos documentários, né? Elas podem influenciar ou fixar na sociedade o que a gente está chamando aqui de estereótipos, né? E de representações enviesadas, etc. Né? Como que você, por exemplo, né, quando você vai criar, né, você está aí, Aruanas, né, que é uma série com grande repercussão na sociedade, né? Como é que você pensa nessas novas e mais justas representações das culturas dos povos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas e etc., né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Bom dia a todos, muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês, obrigada pelo convite. Bom, para contextualizar um pouquinho mais, eu acho que tem tudo a ver com a nossa missão, com a nossa proposta na Maria Farinha Filmes. A gente sabe, todo mundo sabe o poder do audiovisual, né? A oportunidade que a gente inspira o imaginário coletivo, a gente tem a capacidade, através do audiovisual, produzir novas realidades, derrubar paradigmas, instituir um mundo mais colaborativo, mais desejante, com mais inteligência, com cultura de paz. E com isso em mente, em 2008, a gente criou a Maria Farinha Filmes, com a missão realmente de fazer filmes de impacto social e ambiental. E para isso a gente se ancorou, quer dizer, nem existia as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na época que a gente criou a Maria Farinha, mas desde então a nossa missão era, através das pautas urgentes que mereciam, que precisavam de audiovisual para ajudar a levantar a awareness, desculpa, a conscientização da sociedade, a gente resolveu trazer temáticas importantes. Então, desde então, foram mais de 50 filmes em diferentes formatos. A gente fala de direitos das crianças, direitos dos adolescentes, justiça climática, direitos indígenas, equidade de gênero e muitos outros temas, sempre ancorados nas ODSs. E a gente, há mais de 10 anos, faz parte do Sistema B, né, que é uma rede
mundial, global, onde empresas de diversos tamanhos se comprometem a fazer parte da mudança também, através dos seus negócios, e com isso uma série de compromissos para a gente conseguir essa certificação. Por 2 anos, a gente conseguiu, através do Sistema B, ser uma empresa tida como melhores do mundo nessas práticas. Eu acho que esse título é meio estranho, mas, enfim, a gente realmente leva isso tudo muito a sério, nas nossas produções também. Então, dentro da nossa equipe fixa é uma equipe diversa, né? A gente tem 35% da nossa equipe fixa que se autodeclara ou indígena, ou negra, ou asiática. Quando a gente contrata, por exemplo, no caso de Aruanas, a gente busca realmente uma diversidade de gênero, e de raça, e de classe. E, por exemplo, Aruanas, né, que é um case que eu posso até falar em mais profundidade depois. Quando a gente filmou na Amazônia, 65% dos nossos atores eram da Amazônia. Por que não? Né? Parece uma coisa meio óbvia, mas muitas vezes se filma na Bahia e trazem atores cariocas para fazerem. Enfim, a gente tem esse compromisso, inclusive, para trazer prosperidade para o lugar onde a gente está filmando, não só o elenco, mas a equipe. O Eric já trabalhou com a gente, né, no Som do Rio, incrível, muito, muito obrigada. E assim, acho que mais profundamente falando, respondendo a sua pergunta, quando a gente vai fazer o processo de pesquisa, como o nosso objetivo é justamente falar das pautas urgentes, sempre começa com os fatos reais, sempre começa com uma escuta muito ativa e muito diversa e com um tempo de desenvolvimento, sabe? A gente gasta esse tempo ouvindo as pessoas. Então, a gente também faz muitas alianças com organizações que já estavam buscando aquele filme. Se eu tivesse um filme para poder falar de exploração sexual infantil, bom, a gente está fazendo esse filme. Muitas vezes o convite vem de uma organização, como foi o caso, inclusive, desse filme Um Crime Entre Nós, mas muitas vezes vem de um desejo nosso, como foi o caso de Aruanas, a gente queria fazer, e a gente foi atrás das organizações, e com isso a gente estabeleceu uma parceria, não só no momento da pesquisa, como no momento da produção, e no momento da distribuição também, que todo mundo faz parte desse time, distribui esse time junto. E a gente desde sempre, na Maria Farinha, a gente teve um cuidado muito enorme de construir narrativas que fossem inclusivas, diversas, que justamente promovessem os valores que a gente acredita no mundo. Com o tempo, a gente estruturou esse método, a gente deu um nome para ele que chama Método de Leitura Sensível, onde, para cada projeto que a gente tem, desde o começo, desde a pesquisa, desde a escuta, até o desenvolvimento, até a distribuição, a gente tem um grupo de especialistas, dependendo do tema, é um grupo diferente para cada projeto, que nos ajuda a entender as sensibilidades, a desconstruir estereótipos que, sem querer, o grupo de roteiristas está esbarrando, que ajuda a construir realmente um mundo sustentável. E quando a gente criou esse método, a Vá Munduruku era uma das pessoas que estava com a gente na construção do método, e ela fez parte de várias equipes depois, porque nossos filmes, muitos deles passam pela pauta indígena, muitas vezes estão no core. E, por exemplo, no caso de Aruanas ou outros filmes nossos, quando a gente vai terminar a montagem do filme, a gente passa por uma escuta. A gente mostra o filme para as populações que estão ali sendo retratadas para entender se está ok, se está bom, se tem algum ajuste a ser feito. Então, realmente, tem um cuidado muito expressivo da nossa parte para que os nossos filmes realmente, de dentro, desde a contratação até a temática, até a forma que a gente se expressa, distribui ou lida com a equipe, a gente traga esse mundo diverso e, enfim. Não sei se falei muito. Muito bom. Não, tudo bem. Vamos agora, então, dar um outro olhar, né? Agora do que a gente chama da mídia, né? Da mídia internacional, da mídia local, né? Em que a gente tem aqui o Peter Miller, da Bloomberg, né? Peter, nesse mesmo contexto dos outros painelistas, né? Você trabalha, no caso, com as narrativas, principalmente econômicas, sobre a Amazônia, né? Matérias, reportagens jornalísticas que circulam num ambiente importantíssimo hoje, que são dos fundos de investimento, dos bancos, dos analistas de economia, dos empreendedores, dos acionistas, bolsa de valores, né? Protagonistas, muitos deles atualmente influenciados pelas narrativas do ISG, né? Tá? Então, primeiro assim, eu gostaria, né, que nos últimos tempos, quais as notícias da Amazônia que mais repercutiram por meio da Bloomberg e também da imprensa global? Alô? Sim. Ok. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com todos vocês que estão dedicados a um tema tão importante para o Brasil e o mundo inteiro.
Sim, eu posso falar que para Bloomberg, quando a gente fala da Amazônia, falamos mais como um impacto global, que para aquecimento global, não somente aquecimento global e o impacto que a Amazônia vai ter, mas também o ambiente regional. Se a Amazônia continua com essa redução, você tem menos água para toda a agricultura, inclusive em Paraguai, na Argentina. Então, você tem um impacto para toda a Sul-América e isso impacta acesso a comida para todo o planeta. Para o leitor no exterior, o tema principal das últimas eleições foi a Amazônia. E nossa cobertura falou mais disso. Para o local, para o brasileiro que participa nas eleições, foi outros temas mais importantes, não? Emprego, economia, crescimento econômico. Mas do ponto de vista internacional, o ponto mais importante foi a Amazônia. E agora, para a parte de ESG, mercado de carbono, tudo aquilo, a Amazônia oferece a maior oportunidade do planeta, né? Porque, primeiro, as árvores crescem mais rápido aqui, é tropical, não é a mesma coisa ter um projeto de reflorestamento no Brasil e Califórnia. Califórnia, Estados Unidos, Europa, não vai tirar o carbono da atmosfera tão rápido como aqui no Brasil. Realmente é Brasil, Indonésia, Congo, partes da África, onde você pode realmente ter um impacto rápido de tirar carbono da atmosfera. Então, esse é um ponto positivo. Agora, é um mercado novo. Fala muito aqui, teve muitas palestras que falavam de mercado de carbono, de projetos de reflorestamento. O problema é que é um mercado novo, não está regulado. O que é, realmente, quando você faz um mercado de carbono, um crédito de carbono, o que é? Representa 1 tonelada de carbono. Mas o preço varia. Pode ser 50 centavos até $1.000. Para o mesmo tonelada de carbono, porque não está regulado ainda. É um mercado nascente, tem que ter... quando você compra um barril de petróleo, é um barril de petróleo. Quando você compra uma ação da Apple, da Microsoft, você está comprando uma coisa específica. No mercado de carbono, realmente varia o preço. Então, tem que ter mais confiança, tem que ter mais auditoria, ou para alguém... Para uma empresa grande comprar um crédito de carbono, vira um risco de eles para a sua imagem. Porque se eles compram créditos de carbono de um projeto, por exemplo, que não tem... Se tem conflitos da terra, dos títulos, se estou colocando... locais em outro lugar para utilizar a terra, se realmente você está vendendo um crédito de proteção florestal, é um lugar onde a floresta não está em perigo. Tem coisas que prejudicam a confiança nesse mercado. Então, daqui é importante marcar regras claras e para um desenvolvimento, porque tem muito potencial. Tem muito potencial para a área da Amazônia. Um mercado novo pode se oferecer mais empregos e mais receita para a região. Mas é um mercado que precisa de confiança. Muito bem, obrigado. Agora nós chegamos na Carol Bambo, que é da rede Band Pará, né? Tá? Carol, nessa mesma linha, né, quais as notícias da Amazônia que mais repercutiram por meio da Band Pará no Brasil e também no ambiente global? Bom dia, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite.
E como paraense, eu fico muito feliz de ver, né, o nosso estado recebendo cada vez mais eventos de grande porte, a gente poder discutir, debater cada vez mais a nossa história, né, que a nossa cultura, como a Úrsula está aqui, a gente é extremamente orgulhoso da nossa cultura, a gente é extremamente orgulhoso da nossa terra. Falando um pouquinho assim sobre o nosso jornalismo, o que a gente produz e o que eu acredito, né, lá na RBA, eu principalmente, eu vim do entretenimento, me formei em jornalismo, mas fiquei na MTV durante muito tempo, passei pela minha carreira artística como cantora, atriz, investi nisso durante muito tempo também, e aí veio a pandemia, 2021, eu vim para o Hard News, que é o jornalismo pauleiro ali, da redação, do dia a dia, e eu tento imprimir um pouco da minha característica pessoal nesse jornalismo, por mais que a gente faça um jornalismo difícil. A nossa linha editorial, muitas vezes, ela é o jornalismo policial, por conta também, né, da característica da Band, mas a gente não deixa de cuidar de outras áreas também. Então, hoje, eu acredito que o jornalismo que a gente faz é uma característica também lá do grupo que eu trabalho, da RBA Band. A gente tem um jornalismo muito próximo da comunidade, da forma como a gente se comunica, da forma como a gente conversa com o nosso telespectador. É um jornalismo comentado, é um jornalismo mais simples, de fácil acesso. E hoje, a gente usa a tecnologia muito ao nosso favor também, porque com o acesso à internet, a gente, como o Paulo falou também mais cedo, a gente vive num estado gigante, com as dimensões de um país, né? A dimensão praticamente da França. Então, é muito difícil a gente estar em todos os lugares do nosso estado, né? A gente usa a tecnologia ao nosso favor porque a gente tem praças em todas as regiões do estado e a gente precisa cobrir tudo o que acontece. Então, graças à internet e o acesso também à tecnologia, né, mais democratizado hoje, com um celular conectado à internet, você consegue produzir uma reportagem, você consegue fazer uma transmissão ao vivo, e isso a gente usa muito no nosso telejornalismo hoje em dia. A gente tem 4 jornais diários, e todos esses jornais a gente conta com participações do interior do estado. Então, em casos de muita relevância, a gente às vezes não precisa se deslocar e deslocar uma equipe que às vezes não tem aquela verdade, que não conta, né, a história com a verdade de uma pessoa que está ali, que sabe a realidade daquele local. Então, recentemente, vai completar agora um ano, o caso do naufrágio da lancha Dona Lourdes 2, uma lancha que estava vindo da região do Marajó, naufragou aqui próximo a Belém, já em Cotijuba. Esse caso foi de muita repercussão, porque foi um naufrágio onde mais de 20 pessoas morreram, uma lancha que estava com superlotação, acho que era 90 pessoas que estavam nessa lancha, não tinha uma capacidade total. Então, esse caso foi o último que me lembro, assim, me recordo de ter repercutido muito. A nossa equipe estava bem próximo ali a Icoraci, então entrou na lancha da prefeitura, acompanhou as buscas em Cotijuba, entrou ao vivo em praticamente todos os jornais da Band. A gente teve correspondentes daqui, então, contando esse caso. Esse caso se repercutiu tanto que outras emissoras também, né, investiram nessa cobertura. O Caco Barcelos veio fazer uma Profissão Repórter exclusivamente sobre esse caso aqui. Então, é um exemplo triste, mas é um exemplo de muita repercussão de um caso que aconteceu aqui e que a nossa equipe, com a expertise que a gente tem, esteve lá e contou a história com a nossa visão. E falando de um outro caso legal que aconteceu recentemente também aqui, a Kátia Fonseca, que tem o programa Melhor da Tarde na Band, ela veio para cá ano passado, ancorou o programa durante uma semana aqui em Belém, na Estação das Docas. Ela acompanhou o Círio e foi um recorde de audiência. Isso é um case de sucesso na Band hoje em dia, essa ancoragem do programa da Kátia Fonseca aqui, e eles usaram a nossa equipe também. Isso foi muito legal. Eles trouxeram o pessoal de São Paulo, produção de São Paulo, que fez as reportagens com a visão deles, mas eles também contrataram a gente, da afiliada, para fazer também reportagens e participações ao vivo contando a nossa visão. Então, eles não quiseram só chegar e mostrar o que era o Pará, eles quiseram também levar a visão de quem vive aqui. Isso é muito importante hoje na comunicação, né? E eu acho que graças à comunicação hoje, muitas pessoas têm outra visão do nosso estado. Antigamente, você chegava... A Úrsula, enfim, a Úrsula com certeza viveu muito isso. A gente chegava em algum lugar do sul, do sudeste, falava que a gente era de Belém. As pessoas não por mal, mas por não conhecer mesmo, te olhavam com uma cara e falavam, você é de Belém?
poxa, que longe, né? Vai, que diferente. Hoje, você chega em algum lugar e fala que você é do Pará, que você é do Norte, as pessoas te olham e falam, que legal, eu quero conhecer o Círio de Nazaré, eu quero tomar um açaí de verdade, eu quero tomar um sorvete. Então, graças à comunicação, a gente hoje conseguiu levar um pouco da nossa visão do que a gente vive no nosso estado para outras pessoas do Brasil. Então, a gente conseguiu despertar, graças à comunicação, o desejo das pessoas conhecerem a nossa cultura. Isso é muito bom. Muito bem. Bem, eu estou olhando aqui para o Michel, né? Michel representa aqui as empresas, né, de certa forma, né? E as empresas hoje não são um território isolado da sociedade. Você tem uma extensão, né? Elas influenciam a sociedade e são influenciadas pela sociedade, né? Esses dias, um vice-presidente da Natura, numa entrevista para o UOL, ele diz o seguinte, que ele não acredita na floresta amazônica intacta, tá? Dentro desse contexto, né, até de repente você pode explicar o que ele entende por intacta, né, tá? Como que a Natura comunica o impacto de sua presença industrial na Amazônia? Excelente pergunta, Paulo. Bom, muito legal estar aqui. É um prazer imenso estar com tanta gente, Neidinha, Estela, Úrsula, o Peter, Carol, Eric, e debatendo a Amazônia, debatendo um Pará no lugar que eu amo de paixão, adoro Belém, sou um fã incondicional da cultura, da gastronomia. Venho muito a Belém, muito em função do meu emprego, né? A Natura tem uma presença muito forte no estado. Desde 2014 tem uma fábrica aqui perto, em Benevides, no Ecopark. Basicamente 90% da produção de sabonetes em barra são produzidas aqui, com insumos daqui, desde a pasta base até as essências, e com mão de obra daqui. 99% dos colaboradores do Ecopark são da região, né? Então, isso dentro de um programa maior, que é o Programa Amazônia, que desde 2010 já movimentou mais ou menos 2,5 bi de reais em volume de negócios na região. Isso é uma história que vem desde os anos 2000, né, com o lançamento da linha Ecos, Natura Ecos, que utiliza os insumos da floresta dentro de um modelo de negócios em que é um ciclo virtuoso em que a conservação da floresta é essencial para manutenção desse sistema. E é aqui que se insere a fala do Agenor Leão, né, que é o vice-presidente. Hoje o Agenor é o líder da Natura no Brasil. E aqui um esclarecimento também. Hoje o meu papel está na holding, né, da Natura &Co, da qual a Natura é a nave-mãe. Então é um pouco complicado você ter uma holding que tem o mesmo nome da empresa, mas assim somos, porque dentro dessa holding também temos o Avon, a The Body Shop. E dentro dessa fala do Agenor, embora a chamada tenha um quê de sensação, o que o Agenor estava querendo dizer é que esse modelo da Natura de negócios, de ecos, ele mostra que não existe uma dicotomia entre conservação e desenvolvimento econômico. As coisas podem acontecer juntas, né? Você pode conciliar isso de maneira que você gere e distribua riqueza no território, na região. Vou dar um exemplo que contextualiza isso bem. O cuúba é uma semente, pouca gente conhece. É uma semente que tem um óleo muito poderoso, de hidratação profunda, mas que não tinha aplicação em larga escala na indústria cosmética. Isso levou 10 anos para se conseguir isolar e tratar isso e colocar isso dentro de um pote de hidratante. Acontece que a ucubeira, a árvore, estava ameaçada de extinção. A ucubeira é uma árvore de madeira branca, macia, que é vendida para cabo de vassoura. A um custo mais ou menos de R$45 o tronco, uma coisa assim. Cabo de vassoura, caibro de telhado, madeira muito, muito leve.
a colheita de uma única árvore de ucuba gera 3 vezes mais renda. E essa árvore produz por pelo menos uns 15 anos. É essa a conta. A árvore vale muito mais em pé do que deitada. E quem está ali na região consegue fazer essa conta muito rápido, né? Outro exemplo, castanha. Uma árvore, uma castanheira, pode ser vendida por, sei lá, R$ 250. A receita que você obtém com a produção de uma árvore, R$ 450. É essa a conta. Agora, para você fazer isso acontecer, você precisa ter cadeia de suprimentos. Você precisa ter uma cadeia estruturada, né, para fazer com que isso aconteça de maneira também sustentável. E é aqui que entra, por exemplo, o Natura, né? Hoje, 20 anos depois, são 40 comunidades, 41 ingredientes, 85 cadeias, e a gente está falando de mais ou menos 8.500 famílias na região como parte desse modelo. Então, e uma área preservada de 2 milhões de hectares, mais ou menos. Então é disso que se trata, de fazer com que isso é negócio, gera e distribui riqueza aqui na região. A fala está inserida nesse contexto. Mas isso vai algo além. A gente precisa fazer isso acontecer, você precisa engajar quem está na outra ponta, o público consumidor, para comprar um produto que também tem um preço um pouco mais elevado por conta de toda essa logística por usar matérias também que não são commodities, né? Não tem um mercado comoditizado para Ucuúba, né? Para Tucumã, né? E que implica também ressignificar valor desses ativos, né? O Tucumã, por exemplo, é algo também que não tinha valor comercial. Você tem a palmeira do Tucumã, que é uma palmeira espinhenta, que geralmente ela é vista no cultivo, na plantação, como praga. Só que aquela semente vale. É um hidratante extremamente poderoso. Agora, você faz isso com pedágio da ciência, com investimento, né? Com conhecimento tradicional associado, né? Com o conhecimento das populações locais tradicionais que vão te indicar isso, e o conhecimento pelo qual elas precisam ser remuneradas também por meio de repartição de benefício, não só pela compra do ativo, mas esse conhecimento precisa ser remunerado. Isso prevê regulação do mercado, né? Você tem um mercado regulado em que tudo isso possa fazer essa roda girar, mas você precisa engajar o consumidor, isso é fundamental, e aqui entra o papel da comunicação, né? O Peter trouxe, por exemplo, o caso da Amazônia, que lá fora, durante a eleição, o público internacional se preocupava muito com isso. E a Amazônia, de fato, foi algo que passou um pouco batido no debate eleitoral brasileiro. Foi por essa razão que a Natura, na campanha do ano passado, no debate da campanha presidencial, inseriu uma campanha no intervalo dos debates presidenciais, questionando qual era o plano dos candidatos para a Amazônia. É arriscado do ponto de vista reputacional? Muito. Um cenário extremamente polarizado, de um ódio, né, destilado lado a lado, mas uma discussão que precisa ser colocada do ponto de vista muito, muito prático. Assim. Tá, e a Amazônia? O que vocês vão fazer? E era uma campanha que a Amazônia se manifestava em primeira pessoa, no meio de um debate político. Isso trouxe repercussões, naturalmente. Mas essa é uma discussão necessária, e ela é uma discussão que ela é fundamentalmente política também. Eu acho que aqui tem uma questão que a gente precisa tratar também, que é separar o que é o político e o que é o partidário, né? A Natura é uma empresa apartidária, que não quer dizer que ela seja apolítica, porque defender um desenvolvimento sustentável é uma escolha política, né? E aqui os negócios também avançam do ponto de vista de engajamento das pessoas. A Amazônia ela faz parte, e aí eu já vou encerrando, trazer o consumidor para isso é chamá-lo para trazer para esse olhar também em relação à floresta, aos seus povos, e é por essa razão, por exemplo, que a Amazônia foi parte importante do Rock in Rio. A Natura é um dos patrocinadores do Rock in Rio, e a presença ali se deu por meio da cultura paraense.
né? Tinha uma instalação enorme, a nave, em que ela era toda permeada da cultura do Pará, feita por artistas paraenses. A Ilha, por exemplo, era uma das curadoras dessa instalação, com vários outros artistas. A Natura tem um programa Natura Musical, que é de fomento à música brasileira, dos quais mais de 88 artistas desse programa são do Pará, são da região, né? E eu estou falando de gente, Dona Onete, Felipe Cordeiro, até pessoas muito incipientes ainda nessa cena, né? O Dona Onete já é uma pessoa mega conhecida. E trazer isso para o grande público, colocar isso numa campanha nacional, né? As pessoas ouvirem a música da Dona Onete em rede nacional. Acho que esse é um pouco do papel da marca, né? Trazer isso para o conhecimento amplo do público e poder engajar as pessoas nessa rede. E é negócio. Sem a vergonha de dizer, isso é negócio. Isso dá lucro. Manter a floresta em pé é algo extremamente lucrativo e em escala industrial. A fábrica aqui de sabonetes, ela produz por ano mais de 420 milhões de barras de sabonete, com insumos da Amazônia, feitos na Amazônia por mãos locais. Então é um pouco desse modelo. E valorizar essa cultura que é maravilhosa, que é o que a Carol traz. Assim, hoje as pessoas conhecem um pouco mais do Pará e da cultura da Amazônia, e eu fico muito feliz de saber que a Natura contribui com um pouquinho disso. Mas eu quero ouvir a Úrsula, que é quem vai dar uma aula para a gente de cultura paraense. A Úrsula é uma lenda, né? Porque, Úrsula, olha, você não sabe que nos bastidores as pessoas falam de você, né? A Úrsula. Sabe por quê? Porque você junta a tua preocupação cultural hoje, né, o foco, mas com comunicação, né? E te corrigindo, Isso, né, obrigado. Então, comunicadora. então você junta, né? Você faz esse vínculo entre comunicação e cultura, né? Porque você vem, né, da comunicação, né? Então, e aí é o seguinte, do ponto de vista então da representação, né, como secretário de Estado de um estado como o Pará, né? Quais são as principais políticas públicas, né, voltadas para as questões ligadas à comunicação, cultura e desenvolvimento da Amazônia, dentro desse panorama que a mesa acabou aqui trazendo, né? A questão dos estereótipos, a questão dessas representações territoriais falsas, enviesadas, né? A história do, como é que é, Carol, do fundo do mato, né? Que falaram aí. Do meio do mato. Do meio do mato, né? É veiculado aí numa rede de televisão importante, né? Então, assim, conta pra gente, porque a gente está bastante curioso aí para saber. Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas que partilham desse momento tão estratégico para nós, né? De abraçar os nossos desafios com coragem. Bom, somos do meio do mato, né? Somos do meio do mato, sim, e que bom que somos do meio do mato, mas também somos do asfalto. Nós também somos da várzea, também somos ribeirinhos, porque não somos uma coisa só, como não somos uma Amazônia só. Somos várias Amazônias e essa nossa pluridiversidade é parte do nosso desafio. A gente tem percebido o interesse mais acentuado do mundo pela Amazônia, evidentemente por conta de uma crise humanitária que ou a gente muda o modelo ou a nossa espécie vai ficar inviável para pelo menos 90% das pessoas que estão na franja do acesso a serviços, a bens, a recursos, a produção, a direitos, porque os mais ricos vão subir. Os mais ricos vão para os lugares mais altos do planeta, enquanto tudo isso aqui alagar. Então, nós estamos falando de justiça social. E as pessoas não só estão descobrindo a Amazônia, como estão descobrindo que tem gente na Amazônia que produz conhecimento, que formula, que se organiza, que apresenta caminhos. Nós erramos miseravelmente, quando eu digo nós, eu falo nós, experiência humana, quando nós percebemos a brutalidade do modelo capitalista no continente africano. 4 vezes as iniciativas globais para tentar salvar as pessoas da mais absoluta fome, miséria e guerra
4 vezes o valor necessário para garantir de comida na mesa das pessoas foi investido no continente africano. Mas as pessoas não protagonizaram aquele processo. As mulheres não protagonizaram aquele processo. A juventude não protagonizou aquele processo. Então, nós estamos falando de protagonismo. Essa flecha que vai apontar na direção do futuro, ou disparamos nós, ou ela vai para o lado errado. E não importa a quantidade de dinheiro que se colocar aqui, porque o modelo estará errado. Quando o Michel fala sobre conhecimento tradicional, veja, você pode colocar milhões de reais em tecnologia, inovação, mas você precisa saber onde você vai colocar. Que semente é aquela? Para que ela serve? Se ela dá óleo, se ela combate a coceira, se ela espanta o mosquito. E quem é que sabe isso? São as pessoas que vivem naquele território. E esse conhecimento, para ser valorado, demora muito. É muita articulação do movimento social. É muita luta, é muita pressão, é muita ocupação de rua. Nós não estamos ainda no momento em que a Amazônia realmente está ocupando o protagonismo que ela precisa ocupar. Nós entendemos que tudo que nos cerca aqui como imagem, esse universo imagético aqui, que faz com que nós estejamos num processo imersivo, simbólico, vem do que nós entendemos como a Amazônia. Aqui nós temos uma imagem agora de chamas, isso é o nosso desafio, uma Amazônia que queima, uma Amazônia que clama. Por que a Amazônia queima? Nós falamos muito de povos e comunidades tradicionais que estão há séculos nos avisando que esse modelo não vai dar certo, que esse modelo está errado, que o ciclo da Terra é outro, que a gente precisa observar o tempo da Terra, o tempo do rio, o tempo das marés, o tempo de recomposição das espécies. Estamos fazendo tudo errado há muito tempo. E onde isso está pressionando para além desses espaços dos povos e comunidades tradicionais que sofrem uma pressão cultural, que sofrem uma pressão política, que sofrem uma expropriação de tudo que lhes identifica nas cidades também, nas urbanidades amazônicas. 29 milhões de pessoas vivem nessa Amazônia, das quais 80% vivem em cidades, 74% em pouco mais de 20 cidades. E esses povos e comunidades tradicionais, quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar agora na nossa transição energética e vamos falar de biomassa. Muito importante a gente falar de biomassa. Mas qual é a monocultura que funcionará neste território? A gente vai produzir biomassa agora, nós vamos virar uma grande produtora de palma num território que não vai suportar a monocultura. E aí essas pessoas vão parar de produzir um modelo, que é o modelo mais diverso, que garante a sua subsistência, não que elas não precisem também se incorporar ou estar, na verdade, não se incorporar, ser incluídas com escuta, com um processo feito de maneira colaborativa, com uma construção que seja respeitosa com o território. Mas daqui a pouco essa terra vai exaurir. Ela vai precisar gastar mais da metade do que ela está recebendo com a vida daquilo, com insumo para manter a produtividade da terra. Daqui a pouco ela gasta 75%. Daqui a pouco ela vende aquela terra. Porque ela não serve para mais nada, ela não consegue mais sustentar a compra de insumo, a compra de pesticida, fertilizante, para poder produzir. E ela vai para onde? Para a cidade. E é na cidade que ela vai estar naqueles bolsões de pobreza. Então, é um ciclo que a Amazônia tem vivido. Como se formaram esses bolsões de pobreza nessa urbanidade? E nessa urbanidade a gente precisa discutir justiça climática, racismo ambiental. Quem está discutindo isso é a juventude, produzindo por meio da cultura do hip-hop, da poesia, do grafite, da música, dos festivais de música, que são um ponto irradiador não só dessa fala dessa juventude, mas também de potencialização dessa economia da cultura e da arte. E aí nós precisamos falar o seguinte, dos mecanismos. E aí a gente olhar para o Michel, a gente olhar para a Bloomberg, a gente olhar para todos os participantes e financiadores desse evento e dizer o seguinte, nós temos há quase 30 anos uma lei Rouanet. E essa lei Rouanet investe na região norte menos de 1,5% dos 3 bilhões de reais disponibilizados historicamente. Por quê?
A gente quer que a Natura invista mais na Lei CMA. E nós temos cobrado da Natura isso. Tem puxado a orelha do Paulo Dallari. Vamos puxar junto, Michel. Porque precisa aumentar e tem capacidade para aumentar por meio do seu ICMS. Nós estamos reduzindo a contrapartida. Nós reduzimos há 3 anos a contrapartida das empresas de 20% para 5%. Nós saímos de 3 milhões de reais, que era o orçamento disponibilizado pelo Estado, para investimento em projetos culturais, para 20 milhões. E nós precisamos que as empresas que estão aqui invistam em cultura, na cultura feita por essa juventude, por essas comunidades tradicionais, por essa meninada que está produzindo, e produzindo forte, gerando emprego e renda na urbanidade também. Nós temos uma lei Rouanet, e nós conversamos com o MINC e dissemos, MINC, nós precisamos começar fazendo dever de casa, dentro de casa, com as públicas, com a Caixa, com o Banco do Brasil, com a Petrobras, investindo na região norte, corrigindo essa assimetria. Porque, na verdade, se nós quiséssemos colocar em prática um conceito de equidade, que é o que a Amazônia precisa nesse momento, ou seja, mais Estado, onde há mais necessidade, onde há mais pobreza, onde há mais desigualdade, a gente não deveria fazer o percentual populacional, que é de cerca de 10% em relação à população brasileira. Tinha que fazer mais, para a gente sair dessa rabeira. Das 50 cidades com pior índice de desenvolvimento humano e progresso social do Brasil, 10 estão no Marajó. 10 estão no Marajó, são 16 municípios. Agora vamos falar sobre economia verde, vamos falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre novas cadeias produtivas, arranjos produtivos locais. Qual a infraestrutura possível? Qual o modelo produtivo de extração? A palavra extração e exploração são palavras que eu queria que a gente pudesse fazer o esforço de mudar esse léxico, porque parece que você está tirando, é só um retirar, não é um devolver. Mas como é que você vai fazer, por exemplo, um modelo extrativo numa cidade como Santa Cruz do Arari? Numa cidade como Bagre, que para você chegar, e são cidades de absoluta vulnerabilidade, que para você chegar, para a população chegar, ela tem que pagar R$90 de barco, ela vai num dia, volta no outro, para pagar R$90 de volta. Numa cidade como Santa Cruz do Arari, que alaga metade do ano, e a outra metade ela fica na terra, lama. E o que você produz do ponto de vista extrativo para produzir em escala? Eu vi modelos acontecendo aqui na Amazônia, bem intencionados, de produção de biojoia. Por uma grande mineradora que tinha realmente uma intenção de desenvolver uma cadeia produtiva com mulheres. Porque, gente, vamos combinar, é pelas mulheres, tá? É pelas mulheres. Nós temos, por exemplo, em Belém, 50% das famílias chefiadas só por mulheres. A outra metade por mulheres e homens. E não raro, 3 gerações coabitando uma mesma subhabitação. Numa cidade como Belém, que tem um desafio imenso, porque tem 7% de esgoto tratado. Porque são obras caríssimas, extremamente complexas de fazer. E que a gente precisa de investimento técnico aqui para garantir que a gente dê conta de levar esses projetos adiante com um impacto que não paralise a vida das pessoas. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós precisamos de investimento simplificado, sem burocracia, crédito, assistência técnica e escuta qualificada do povo da Amazônia. Ou é por nós, ou não será. Bem, gente, a gente já... Obrigado. Eu falei que ia ser uma aula, né? Sem dúvida. Nós já alcançamos aqui mais de 1 hora de conversa aqui. Vocês vejam, eu tentei fazer uma... democraticamente aqui, cada um, né, colocar sua visão de mundo, né? E é interessante porque a gente teria que ficar aqui 1 semana, né, para explorar, né, o conhecimento de vocês, né, a experiência de vocês. E o público tem como também enviar perguntas aqui. Eu estou aqui olhando para esse equipamento aqui e aguardando perguntas de vocês, né? Que agora é o tempo de vocês também. Enquanto vocês vão pensando, eu vou perguntar para o Eric, né? O Eric, como que vocês, né? Aí os artistas, né? Enfim, os protagonistas com os comunicadores indígenas interagem, tá? Aí com o ente público,
tá? Com o ente corporativo, com a mídia internacional e local, né? Com as produções que a Estela representa aqui, né? Tá? Como que vocês interagem? O que deu errado em tudo isso também? Tá? Enfim, como que vocês fazem essa interação? Interação no sentido mesmo de pressionar, né? No sentido também positivo, né? Porque eu acho que a Úrsula traz uma fala importante, que é a questão dos recursos também, né? Tá? Porque por favor. Bom, eu posso trazer um pouco do meu trabalho mais como ativista, né, indígena, né, e nesses diversos meios. Bom, é difícil, né? É quase uma luta, assim, né? Porque além daqueles que estão aqui, tem a galera lá de fora que tão pouco é conscientizado, tão pouco busca no setor público, privado e de organizações que querem trabalhar com a Amazônia, mas não tem representatividade dentro. Então, bom, na comunicação, a gente luta hoje, né, para tentar conscientizar ainda mais, né, as redações, para tentar tratar de problemas de maneira participativa. Por exemplo, o marco temporal. Né? Quem está falando sobre o marco temporal? Né? Você conta nos dedos quais são as empresas que querem se comprometer em discutir. Eu já trabalhei na imprensa tradicional, né, como vocês consideram, eu considero como hegemônica, e alguns estudos científicos também, né, porque não muda, é a mesma cara, e que trata assim como um problema distante, né? Esse problema distante que inclusive afeta eles mesmos, mas eles não conseguem falar sobre o outro, né? É sempre muito institucional, sempre muito complicado, até porque grande parte dos meios de comunicação são apoiados e idealizados por pessoas do agronegócio, né? Então, como que você vai pautar dentro da redação jornalística? Tive um enfrentamento com relação a isso, uma reintegração de posse do meu povo. Infelizmente, a gente perdeu uma pessoa, uma liderança indígena, enfim, perdeu a vida por conta do conflito, né? Levou um tiro, faleceu no meio da reintegração de posse, e já se vão mais de 10 anos e até agora nada foi resolvido. Então, esse é o processo de esquecimento, né? E silenciamento dentro da redação. No setor privado, na comunicação ou no setor privado como um todo, a gente não tem representatividade, né? Então, a gente vê que nos lugares onde teve mudança é porque teve uma pessoa negra que puxou a pauta, que teve uma pessoa indígena que puxou a pauta, uma mulher que puxou a pauta, né? Uma pessoa da diversidade, né? LGBTQIAP+, que foi lá e apontou o dedo, lutou, brigou e conseguiu. Assim como na política, né? Hoje a gente tem Sônia no Ministério dos Povos Indígenas, Célia Chacriabá no Parlamento, mas são duas pessoas. Muito tempo atrás a gente teve só o Juruna, muito tempo atrás tivemos só a Joênia, e ainda a gente não consegue dialogar ainda com aquilo que nos afeta, né? Então elas estão ali sozinhas, né, junto com a bancada mínima, pequena, lutando contra PLs que vão autorizar desmatamento, que vão autorizar a mineração ilegal, né, vão fortalecer essa mineração ilegal, sabendo que dentro dos territórios indígenas não há populações indígenas sendo consultadas com relação a isso. O Brasil é signatário da OIT, né? E aí você vê empreendimentos internacionais, empreendimentos locais, fazendo a exploração ilegal e ainda assim, né, tendo essa visão colonial. A gente costuma falar que o colonialismo nunca acabou. Então, é um desafio para a gente falar com imprensa internacional, né, sobre algumas pautas, até porque a realidade deles lá é outra. E principalmente dessa imprensa acessar as nossas lideranças. Está aí um pouco da inversão dessa chave, quando a mídia indígena vem dialogando com o COIAB, dialogando com organizações na Amazônia, organizações fora da Amazônia, né, para fomentar ainda mais essa comunicação, porque a gente viu já que já não dava para contar com ninguém mais, né? Ou era a gente por nós mesmos, ou a gente ia, enfim, morrer com esse processo desenvolvimentista que acaba chegando nas nossas comunidades sem perguntar para a gente e acaba devastando a nossa subsistência, a nossa permanência, as nossas casas. Então, olhando desse ponto, né, como uma pessoa indígena, não só além da comunicação, mas pelos enfrentamentos que a gente vive, hoje a gente não queria assumir
um espaço para poder brigar pelo. A gente quer viver na nossa comunidade tranquilo, e muitas vezes esses projetos desenvolvimentistas não deveriam nem vir, né? A galera tá bem ali do jeito que tá, né? Os isolados estão ali do jeito que tá. Ah, mas nós precisamos trazê-los para... Não, não precisa, não precisa. É sobre olhar para o cotidiano dos povos indígenas, como eles se organizam, e respeitar esse acesso. Muitas vezes esse processo de inclusão, ele desinclui, né? Ele vem com um projeto de desintrusão e totalmente afastamento, que acaba prejudicando e fomentando ainda mais a ideia do colonizador de que a gente quer ajudar os nossos irmãos, mas vocês estão atrapalhando, desculpa. E aí isso eu falo de uma visão lá fora, que a galera tem de querer muitos adotar os indígenas, a trazer eles para dentro, semelhante ao que foi a política integracionista, né? De trazer os indígenas. Eles precisam ser integrados, porque eles querem desenvolvimento. Muitas vezes eles não querem desenvolvimento. Muitas vezes não vem uma saída, não tem saída. Eles só aceitam o projeto que está vindo porque, no final das contas, já não tem área de subsistência, não tem a cultura, né? Infelizmente afunilado, encarcerados dentro de reservas, que grande parte do território indígena não foi demarcado, né? Então a gente tem uma realidade amazônica de demarcação, mas o restante do país está todo em processo. E aí o marco temporal quer vir e dizer que só quem estava no seu território em 1988 pode ter posse sobre a terra. Então é um problema assim que a gente não consegue entender enquanto juventude, enquanto liderança, enquanto organização, de que a gente está aqui ou não está de verdade. Esse negócio vai incluir a gente no nosso país, ou a gente vai ter que brigar mais uma vez para poder ter acesso a políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, porque é isso, né? Só existe CESAI porque o desenvolvimento veio e provocou doenças tropicais por conta do desmatamento, né? Vetores começaram a fazer parte das áreas urbanas porque o desmatamento na área rural começou a ser um pouco mais intenso para dar lugar a commodities. Então, enfim, é um problema, e esse diálogo é um diálogo que é constantemente. É constantemente. Então, a gente não tem um horário de trabalho, a gente vive isso. A gente vive isso porque faz parte da nossa vida. Não é um além daquilo, agora eu vou pegar umas férias, vou ali para a praia porque já acabou meu horário de ativismo. Não, não. A gente tem família, a gente tem crianças, tem escola, pessoas que dependem dessa subsistência para poder estar ali dentro do território. Então é muito difícil ainda. Bem, Neidinha, as mulheres, isso é em termos globais, né? A antropologia trabalha muito essa questão, né? Elas são guardiãs da memória coletiva, tá? A internet hoje, né? Ela chega, né? Hoje nessas populações, né? E também tem um lado positivo, né? Que é essa circulação, né? Das mensagens produzidas pelos próprios indígenas para o mundo, tá? Mas o mundo está chegando também nessas comunidades, tal, né? Como que as mulheres, no caso, né? Indígenas, e óbvio outros também protagonistas dessa comunidade, zelam para que essa memória coletiva, esses conhecimentos, essa cultura continue, não seja homogeneizada de repente. Bom, antes de entrar no tema, eu quero entrar no que o Michel falou. Michel, né? A comunicação, ela forma, ela faz formação, né? E ela forma politicamente. E o que eu super admiro, acho que vocês mandaram bem pra caramba questionando na política. Porque o que a gente vê hoje na comunicação, por exemplo, tu abre a televisão, tu tem a televisão aberta, tu vai estar sendo massacrado todo dia dizendo que o agro é pop, o agro é bom, que o agro é não sei o quê. E passa aquelas imagens mostrando aquelas áreas enormes desmatadas com plantio de soja, com aqueles mosquitos, né? Eu falo que é mosquito, aquele maquinário enorme que vira o desejo de consumo de todo mundo. Só que as pessoas não param para pensar que aquilo lá tá
sendo jogado milhares de agrotóxicos, que estão expulsando os indígenas, que estão em cima de terras ancestrais e que 2% do país é de mega ricos e de empresas que vão lá, tem as sementes transgênicas, que ela não reproduz, aí tu tem que comprar de novo deles para plantar de novo. Mas aqui a comunicação passa é que a prosperidade, o está bem, tu está lá naquele modelo que a comunicação está te vendendo e que agora está vendendo, e aí em novelas, por sinal, né? As novelas colocando, tu pega o pobre e tu coloca o pobre lá para dizer que o pobre vai virar rico porque ele vai ter aquela terra e aquele acesso todo. Né? É coisa de novela, né? Que o pobre vai chegar naquelas condições lá e tu pega indígena e põe lá num contexto meio nebuloso, que tu não sabe direito o que é, que como se o pajé fosse agir. É muito maluco aquele negócio lá, mas cria no imaginário das pessoas a coisa do que eu vou enriquecer. Pega pessoas comuns e agora o cara que produz, que vende lá a tapioca, vende a banana, vende o pequeno produtor como se ele fosse um grande. Ele é agro agora tudo é agro, né? Tudo agro para quem? Sabe? Agro ou ogro? Né? Que é um questionamento que se tem que fazer. E aí eu venho para essa questão da pergunta, né? Que a gente achar que na aldeia não tem televisão, a gente tem televisão na aldeia, gente. Né? A gente tem outras coisas na aldeia. E tem internet na aldeia e cada vez mais estão chegando as internet. E as mulheres como guardiões, né, e repassadoras da cultura oral para os filhos, tá? Os homens também, tá, Eric? Eu não estou excluindo, não. Mas as mulheres... as mulheres estão mais lá, elas que ficam todo dia, todo tempo, junto e repassando. É bem difícil, eu não vou dizer aqui que é fácil tu concorrer com essa televisão que prega que o jovem tem que sair, que o jovem tem que ser aquele modelo que está sendo colocado lá na televisão. Mas também eu quero dizer que a gente também tem o direito de sair. Direito de sair e ser o que a gente quer, sabe? E aí, a comunicação, sabe, a internet ajuda para uma coisa. Hoje, os jovens, né, pegam e fazem o quê? Eles gravam as histórias. Porque, como disse o Eric, a pressão é tão grande, que tu vai perdendo tudo. Tudo que é muito essencial, que é muito importante. Não que você... A minha filha, ela sempre fala, a Chay sempre fala assim, mãe, a gente vive em 3 mundos. Né? Que a gente vive no mundo da aldeia, no mundo da cidade, e não me venho de que os indígenas estão na cidade, porque os indígenas não estão na cidade, é a cidade que está na terra indígena. Então, é o contrário, a gente tem que mudar essa narrativa também, que as pessoas, os indígenas estão na cidade agora. Não, é a cidade que está na terra dos indígenas e expulsou eles agora. E a gente tem o terceiro mundo, que é esse mundo que mistura a aldeia mais o que a gente tem da cidade e a gente vive essa transformação desse mundo cultural. Mas hoje os comunicadores indígenas e as mulheres indígenas pegam a comunicação, pegam a internet como uma forma de preservar a cultura. Né? Como que eu gravo e eu conto para o meu filho e eu vou gravando para não se perder, já que agora
a cultura em constante transformação, porque cultura é isso, a cultura, né, você vai em constante mudança. Como eu guardo o que é essencial para mim enquanto povo, enquanto identidade. E os comunicadores indígenas e as mulheres indígenas fazem isso muito fantasticamente, até porque as mulheres indígenas agora elas estão num processo muito de revolução, muito de enfrentamento, de sair, porque há muito tempo não se saía, né? Os homens saíam, os homens eram que levavam, agora não, agora elas estão num protagonismo muito grande, tanto é que tu vê, quando o Eric cita, ele cita Célia, Soninha, Joênia, né, a Itchai, Samela e um bocado de outras, a Wanda, a Puí. Então, são mulheres que são guardiões, porque os homens não vão sozinhos, eles vão com elas juntos e a criança junto. Então, a comunicação faz isso. E Aruana, eu super gosto de Aruana, né? Eu acho que é muito, me identifico muito quando assisto, porque é uma luta de nós, mulheres. Se vocês assistirem O Território, vocês vão ver que é a luta de uma mulher, mais de um jovem. Eu recomendo que assistam, assista Os Guardiões, logo mais Somos os Guardiões, né? Logo mais sai o filme da Sônia, o filme da Juma, sai o filme da Chay, que é com Moreira Salles. Então está saindo uma série de filme onde os indígenas estão contando as suas histórias a partir do seu próprio olhar. Isso é super importante, são mulheres contando. Então é muito bom ver como essas mulheres contam e como é essa vivência, porque isso serve para conhecer a Amazônia, sabe? Porque nós somos várias Amazônias. Eu sou de Rondônia e nós somos 65 povos com culturas completamente diversas e que estamos lá na luta contra o marco temporal. Eu acho que a gente tem que firmar muito essa coisa, Eric, do marco temporal. Eu acho legal que tu está trazendo muito isso, porque hoje as pessoas têm que entender, se passa o marco temporal, não é ruim só para os povos indígenas. É ruim para esse povo também do agronegócio. Esse povo do agronegócio tem que ser um pouco inteligente. Não é possível que eles sejam tão burros. Ou, burro não, tão sem visão, sabe? Não é possível, porque se passa um marco temporal, não vai ter, o que ela diz, a terra vai exaurir, vão desmatar tudo, vão derrubar tudo, a água vai sumir, e quem mais vai se prejudicar? Nós já somos prejudicados mesmo, perseguidos, já estamos na luta aí. Eles vão perder dinheiro e eles vivem pelo dinheiro, sabe? E aí eu acho muito legal vocês da Natura, porque vocês fazem uma propaganda que valoriza essa coisa do meio ambiente, sabe? Eu gosto das propagandas do caiaque lá, dos negócios lá. Eu acho que é isso, eu acho que a comunicação e a propaganda e as empresas deveriam investir numa propaganda que valorizasse o meio ambiente, que valorizasse a Amazônia. E eu estou contigo, a gente tem que cobrar mesmo, tem que investir, mas não é possível que eu não invista tanto numa... Sabe, pega a Lei Rouanet, apoia o pessoal local, apoia as produções indígenas, sabe, porque tem muita produção indígena, muita produção amazônica. Apoia o povo da Amazônia, invistam mais numa comunicação com o povo da Amazônia e junto com esse povo. É super importante, nós somos nove, eu já ia dizer país, aí daqui a pouco o povo aí está querendo ser independente. Nós somos 9 estados, né, que estamos aqui com muita coisa para mostrar, muita cultura, muita identidade e, repito, fora o marco temporal. E, pelo amor de Deus, pessoal, seja mais inteligente, se juntem a nós na luta contra o marco temporal. Bem, a gente tem aqui uma audiência, né? O nosso público aqui
temos muitos comunicadores, né? E como comunicadores, a gente valoriza o nosso centro, né? O nosso foco é a palavra, né? Seja ela em texto, seja ela na escrita, seja ela na pedra, seja, enfim, qualquer tipo de suporte, né? Tá? No fundo, nós somos cientistas de narrativas hoje, né? E a narrativa, ela organiza a experiência do ser humano no tempo e no espaço. Inclusive, ela humaniza, né? O tempo, humaniza as pessoas, né? Ela traz essa dimensão tal. E você, Estela, você trabalha com isso, né? Então, como é que você, por exemplo, sua preocupação desse empoderamento das pessoas, na série Aruanas, por exemplo, eu vejo ali a força das mulheres, né? Inclusive porque está no feminino, né? O próprio nome da série, né? Tá? Como é que é a desconstrução de estereótipos, como é que é cuidado, como é que vocês também trabalham o que dá de errado também, né? Porque imagina que uma produção, né? Nem tudo tá ali, né? Mas, enfim, tem um momento que você pode consertar, você tem um feedback, né? E também a projeção internacional de tudo isso, os lugares onde vocês fazem a circulação, né, de uma série como essa. Poderia falar um pouco disso? Muito inspirada pela fala da Neide, da Úrsula, do Eric, de todo mundo aqui. Muito, muito obrigada. Estou emocionada. Falas muito potentes. Bom, é sempre junto, né? A gente nunca faz nada sozinho. Acho que esse é o grande valor de estar na Maria Farinha. É um trabalho super horizontal. Assim, acho que o que nos divide de outras empresas, outras organizações, outras pessoas são CNPJ, são números, mas na verdade a gente é um time gigante de pessoas, né, que se organiza e que se junta e se reconhece, né? A gente se reconhece nesse lugar de querer vida e não querer morte, né? Marco temporal é o marco da morte, simples assim, né? A gente tem que trocar as palavras são muito importantes, né? A floresta que é pop, né? São milhões de anos de desenvolvimento para a floresta trazer o conhecimento que ela tem, e a gente vai realmente matar a floresta? Agora, é interessante observar, e não estou respondendo a tua pergunta, mas eu só queria trazer uma observação realmente, que há uns anos atrás, a percepção, segundo a Datafolha, dos brasileiros, era que 60% das pessoas queriam a floresta em pé. Hoje, esse número pulou para 80%. Então, assim, nem é verdade que 80% das pessoas acham que o agro é pop, sabe? 80% das pessoas acham que a floresta é pop. Então, realmente, a nossa narrativa tem que imprimir a verdade, sabe? E não ficar tentando jogar essa mentira para as pessoas, porque depois, inclusive, vira doença, né? Acho que nunca a gente teve um mundo tão medicado como a gente tem hoje. Por quê? Porque a gente está realmente, de fato, afastando as pessoas da natureza. A gente é natureza. A gente não existiria se não tivessem bactérias do bem morando dentro da gente. Tem mais bactérias dentro da gente do que estrelas no céu. Nós somos natureza. Então, assim, a ideia de desenvolvimento, que é se afastar da natureza, não, é sempre se aproximar. E assim, ontem eu estava aqui ouvindo todos os painéis e eu estou sentindo muita falta da palavra amor aqui, porque amor parece que de fato é uma coisa um pouco ingênua, uma coisa distante, mas é só o amor, gente, galera, é o amor em tudo que a gente faz, é o amor aos propósitos, é o amor pela Neide, profundo, pela fala dela, pelos gestos dela, pelo lugar onde ela mora, pelo que ela representa, pela luta dela, amor profundo, sabe? É sempre o amor ao próximo, o amor tem que estar em tudo. A gente está falando da revolução da inteligência artificial, que é realmente a revolução do século. Quem aqui já brincou com algum desses aplicativos novos sabe que veio para ficar e vai acelerar todos os processos. Mas, gente, é sempre com amor, porque senão vai para um lugar muito errado. Senão vai para... Né, a gente nunca esteve tão próximo de um desastre nuclear real, isso. Então, vamos colocar mais amor em tudo que a gente faz. Desculpa, já esqueci tua pergunta, Paulo, perdão. Eu acho que você... Eu estou contaminado aqui por todo mundo nesse painel. Sim, mas o painel é isso mesmo. Ele tem um dinamismo, né? E você acabou trazendo questões importantes, né? Que acabam respondendo, né? A questão do empoderamento hoje, a questão da desconstrução de estereótipos. Mas aí, do ponto de vista de quem tem que fazer isso, tá? Através do texto, através da imagem. Entendo. Eu acho que né? Eu acho que como a gente sempre se aproxima muito do conhecimento científico, daquela pessoa que está na ponta, que está no chão, que está, de fato, produzindo aquele conhecimento, a gente tenta traduzir ele da melhor forma que a gente pode. Então, por exemplo, quando a gente fez um filme que chama O Começo da Vida, que fala sobre a primeira infância, a gente
de novo, eu vou falar de amor, mas eu falei com o Prêmio Nobel da Economia e ele falava que investimento na primeira infância, investimento. Eu falei, professor, quando você fala investimento, do que você está falando? Ele está falando, eu estou falando das interações que a pessoa tem, que a criança tem nos primeiros 3 anos da vida dela. Eu falei, mas você está falando de que tipo de interação? Ele, interação com... Eu falei, você está falando de amor? Ele falou, claro, eu estou desde o começo falando de amor. Então, ele está falando que o amor investido na primeira infância vai fazer com que aquele adulto tenha muito mais poder de se tornar quem ele quer ser. Ele estava falando de amor. Então, acho que uma das coisas que a gente mais faz aqui é traduzir quem está no chão, traduzir essas pessoas que gastam anos-luz de suas vidas debruçadas em livros, indo a campo e produzindo conhecimento, trazer para uma fala que seja acessível a todos, sabe? Então, por exemplo, a gente tinha tido um contato com a pesquisa do Paul Hawken, que contou com mais de 300 especialistas no mundo inteiro para falar de aquecimento global, para falar quais são as 10 causas de aquecimento global e as 10 soluções. E dentre as 10 soluções, 2 passavam por empoderamento feminino, passavam por educação de mulheres, passavam por educação de meninas. Então, a gente tentou trazer isso para as nossas obras. Por isso que a Aruanas tem 5 mulheres no protagonismo, das quais 3 são negras. Porque é sobre isso, sabe? A gente está falando... E tem um pouco de epigenética nisso, né? Claro que poderiam ser os homens, mas historicamente as mulheres exerceram o cuidado, né? Então a gente acabou desenvolvendo de geração para geração para geração uma afinidade muito profunda com o cuidado. E a gente espera muito que os homens, a Natura lançou a linha pai e bebê depois que a gente fez o começo da vida. E eu acho que quando a gente fez o começo da vida, a gente, propositadamente, as imagens que ilustram esse documentário, tem 50% de cenas de mães interagindo com os filhos e 50% de cenas de pais interagindo com os filhos. Porque não é só para a mãe cuidar do bebê, o pai tem que cuidar do bebê por ele, para ele se tornar uma pessoa mais empática, mais solidária, mais potente, mais amorosa, e para a criança também. Ou seja, então acho que o empoderamento vem desde a pesquisa até o momento da montagem, onde cada escolha, cada segundo reflete esse mundo que a gente busca. Muito bem. Já vou passar para vocês dois, para o Peter e para a Carol, porque, olha, a gente está voando, né? Eu estou aqui aguardando perguntas também, mas não aparece nenhuma aqui. Se vocês pudessem ver para mim aqui, mas eu estou fazendo direitinho, do jeito que vocês me ensinaram, né? Mas sabe lá Deus. Bem, Peter e Carol, a Estela, ela trouxe aqui uma metanarrativa da Amazônia, né? Que é a tal da floresta pop, tá? Como é que vocês, aí Peter, depois Carol, por meio vamos dizer, da profissão de vocês, daquilo que vocês escrevem, daquilo que vocês falam, tá? Vocês têm esse cuidado com um território tão importante, tão grandioso, tão milenar como a Amazônia, né? Vocês têm essa preocupação assim, quando vocês falam de Amazônia? Sim. Está funcionando? Sim, tá bom. Para responder sua pergunta, gostaria... A gente falou da história da Amazônia aqui, falou que a mídia gosta de colocar índio como que sai no livro da escola, no estado natural, que realmente não é a realidade hoje. Sim, a gente tem que ter essa sensibilidade que o índio realmente não... É difícil estar completamente isolado, não? E tem contato, são pessoas sofisticadas, têm acesso à informação. Às vezes, eu acho que Bloomberg, como o enfoque é mais econômico, é mais fácil para a gente. E a história também da Amazônia está mudando. Temos mais conhecimento agora, como terra preta de índio. É uma coisa que eu realmente não sabia. E o índio virou os locais durante séculos. Santarém está em uma cidade que está colocado em cima de um território agrícola das comunidades indígenas. E por que é importante? É importante
porque é uma mostra de que as civilizações antigas foram complexas. Não foram só um grupito aqui, um grupito lá. Não, a Amazônia foi uma coisa similar à sociedade azteca, inca, estava todo incluído. O primeiro europeu que foi para o Rio da Amazônia em 1541, eles encontraram as comunidades grandes por todo o rio, entre Manaus e Santarém, até onde estamos a gente, estava cheia de comunidades indígenas. E depois, como com a escravidão, com doenças, ficaram mais afastados. Mas o primeiro encontro foi uma grande civilização lá, cheia de pessoas. Tem tantas castanhas aí porque sembravam lá na floresta. Foi uma floresta também feita por um índio. Então, é uma boa pergunta porque quando a gente comunica sobre a Amazônia, não é só um patrimônio natural, é um patrimônio cultural também. E com muito conhecimento que pode ajudar a sociedade hoje. A terra preta de índio, por exemplo, agora reproduzem como biochar, um produto que captura carbono e você coloca na terra e pode vender um crédito de carbono com isso. Custa $250. Um crédito de carbono caro. Por esse projeto, e foi inspirado por arqueólogos que estudavam na Amazônia. Então, eu acho que é importante para o comunicador falar desse patrimônio intelectual, tanto como natural, que tem na floresta. Carol. Bom, quando a gente fala de jornalismo, a gente fala sempre do cuidado com a apuração, né? Isso independente da gente falar de Amazônia, da gente falar de cultura, de falar de polícia. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter esse cuidado extremo com a apuração. E a gente preza muito por contar histórias, né? Todo jornalista que se preze, todo bom jornalista, além de ser um grande fofoqueiro, ele gosta de contar história. Então, a gente gosta do material humano, a gente gosta de olhar no olho, a gente gosta de ouvir, de saber o que aquela pessoa tem para contar. Então, ter esse cuidado, esse respeito pelas pessoas é uma das nossas maiores orientações. Assim, hoje, a gente tem muito cuidado com o que a gente fala, com o respeito a essas pessoas. E a gente está prestes a viver um dos maiores eventos ambientais do mundo, né? A gente vai receber a COP30 aqui em Belém, em 2025. Por conta disso, a RBA TV, Band, onde eu trabalho, a gente criou um núcleo específico para a COP30. São 30 jornalistas, porque o grupo não é só TV. O grupo tem portal, tem jornal impresso, tem site, tem a TV, tem rádio. Então, juntaram 30 jornalistas. Esse núcleo vai até a COP, vai até 2025, então a gente tem praticamente agora 18 meses para se preparar para essa grande cobertura internacional e principalmente para a gente se aperfeiçoar e falar com mais propriedade ainda da Amazônia. A gente tem a propriedade de falar, porque nós, a maioria dos jornalistas que estão no grupo são paraenses, mas a gente tem que ter mais material. Eu ainda sinto que a gente, por mais que a gente more aqui, a gente não tem ainda aquele material, aquela formação. Então, o grupo se preocupando com isso, montou esse núcleo, onde a gente vai ter cursos de inglês, óbvio que é muito importante, mas a gente vai ter seminários mensais falando sobre a Amazônia para que a gente tenha propriedade para poder discutir esse tema que é tão importante. E durante esse tempo, desses 18 meses, a gente vai produzir reportagens especiais falando sobre os temas que serão debatidos na COP, trazendo também um pouco mais dessa nossa região para as pessoas que moram aqui e muitas vezes não conhecem o que a gente tem aqui na Amazônia. É interessante que você falou. Depois eu vou fazer uma pergunta combo para você, Úrsula, já envolvendo aqui o Michel. Tá? Mas é importante esse preparo aí do jornalista nesses 18 meses, né? Depois, assim, só pedir para o Peter complementar. Por exemplo, se a Bloomberg também vai trazer um grupo de jornalistas, tá? Se você falar um pouquinho disso. Mas, assim,
E lembrando que o Eric, na primeira vez que a gente estava conversando sobre ele disse assim que tem outros espaços, tá? Também no campo da comunicação. E nos debates que nós fizemos aqui, um debate que a Aberge, junto com o IBRAM, promoveu, né, sobre a questão da comunicação na Amazônia, tinha um jornalista, se não me engano, Daniel, da Amazona Box, que a gente viu ali um think tank, quer dizer, gente produzindo, gente muito especialista em relação à questão da Amazônia, né? Então, se você puder complementar, depois eu já faço a pergunta combo aqui, porque nós temos mais 13 minutos. E a pergunta combo, já estou fazendo combo das perguntas que o nosso público aqui enviou, tá? Okay. Sobre o COP. Sobre COP, como Sim, vocês estão se preparando para isso? Preciso reservar um hotel, não? Vamos reservar desde já. Falam que vai ficar sem hotel, mas o Brasil sabe como fazer um evento, não? Aqui teve Copa do Mundo, vai funcionar, vai estar bem. Todo mundo falou que quando Olimpíadas no Rio, que ia ser um desastre, foi ótimo. Assim que acho que o COP vai sair bom, mas eu vou ter alguma precaução e vou reservar Você já está fazendo uma reserva, saindo daqui, vou reservar para 2025. Ótimo, né? Tem um fator humano para Bloomberg como enfoque de economia. O enfoque vai ser as políticas públicas para chegar a net zero em 2050. Né? Tem que avançar a eólica, solar. Aqui o Brasil tem um potencial gigantesco de eólica offshore, né? Que é mais caro que eólica na terra, mas tem mais potencial. Mas está faltando regulação, tem uma lei no Congresso, o mesmo para créditos de carbono, precisa ter uma lei para um mercado cap and trade que vai sair. Vai ser obrigatório, as empresas, com certeza Natura já compra créditos de carbono, não sei qual é a política de vocês, mas daqui a pouco a ideia é que empresas públicas grandes, que seja obrigatório eles compensar de certa forma. Essas são as políticas que a gente acompanha. As promessas os países mais desenvolvidos para fazer um fundo de contribuição para a Amazônica é um tema importante. Se realmente vai cumprir com as promessas feitas durante as últimas décadas, porque 2030 já está chegando a primeira parte das metas e depois 2050. Sim, com certeza a gente sempre manda uma equipe, mandar uma equipe para a COP28, sempre acompanhamos essa cobertura. Mas que tudo como falei, com as políticas públicas necessárias para chegar a 2050. É importante o greenwashing, é um tema importante, porque para realmente avançar, você tem que eliminar os projetos ruins para que o investidor tenha confiança para realmente comprar os produtos que ajudam o meio ambiente. Bem, aqui a pergunta combo aqui, das várias perguntas, é o seguinte: a Amazônia são Amazônias, né? Então você tem o quê? Você tem a Amazônia floresta, você tem a Amazônia urbana, tá? A Amazônia campo também, né? Até porque, Neidinha, né, você falou do agronegócio, mas é óbvio que deve ter, e existe, né, o agronegócio também que procura fazer as coisas direitinho. Então, e aí então a pergunta que está aqui, né, é o seguinte: como que, do ponto de vista do governo, de uma empresa como a Natura, que faz uma comunicação, né, nessa dimensão do consumo, e também pelo exército aí de, como é que vocês chamam, de mulheres, como que é? Consultoras, vocês Não, tá só... Eu estou ouvindo alguém falando aqui, ó, no meu microfone. Gente, bem, é o seguinte: como que vocês estão
dando lugar de fala, né, para essa população urbana, tá, para essa população do campo, para essa população da floresta, né, dos ribeirinhos, etc. Né, como é que eles estão nas políticas públicas e também na ação de natura aí, comunicativa. A gente tem 9 minutos ainda, então a gente já vai indo para uma convergência final, né, tá? Depois eu vou fazer uma roda, mas aí vocês vão ter que fazer uma síntese assim, qual a mensagem que vocês deixam para essa coisa toda a partir da nossa discussão. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá então. Úrsula, você primeiro. Vamos lá. Eu acredito em integração, em transversalidade. A política pública de cultura precisa estar aliada à política pública de educação, sustentabilidade do meio ambiente, de segurança pública, de uma segurança cidadã, de geração de emprego e renda, com secretarias de trabalho, secretarias ligadas à economia, ao desenvolvimento econômico nas suas várias frentes. Então, eu procuro muito não romantizar o nosso desafio. Ele é grande, ele é complexo e ele envolve a política. Eu acredito que as mudanças... Acabei não dando um exemplo que eu falava sobre a questão de uma ideia que não foi bem sucedida de produção de biojoia, que aconteceu em mais ou menos uns 5 municípios e uma grande empresa, que naquela altura não lembro se era a Natura, se era o Boticário, encomendou, mas fez uma encomenda imensa, grande, para poder distribuir, colocar como um produto dentro dos catálogos. Não houve possibilidade de produzir em escala. Então, a minha preocupação é, qual será essa sustentabilidade? Se nós não entendermos que o Estado brasileiro, e eu vejo o nosso Estado do Pará, o governador Helder Barbalho, como uma liderança global hoje, nessa agenda global. E nós estamos fazendo o dever de casa, temos Plano Amazônia agora, estamos fazendo um investimento grande, já fizemos, vamos continuar fazendo investimento grande em comando e controle, estruturação desse comando e controle. Nosso plano de bioeconomia mostra o caminho. Não adianta o dinheiro vir e dizer, eu tenho aqui 4 milhões de dólares, mas eu queria fazer um diagnóstico. Para com esse negócio de diagnóstico. Já estamos diagnosticados, já sabemos quais são os caminhos que a gente tem que seguir. O que a gente precisa é de recurso para implementar um planejamento desenhado pelo Estado, com mais de 40 entidades da sociedade civil, entre pessoas quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, indígenas, as pessoas que trabalham na agricultura familiar, essas juventudes das urbanidades. O plano está pronto, a gente entende onde é que nós temos os nossos gargalos, onde a gente precisa investir. Agora, desburocratizando, né? Porque senão o dinheiro, que é muito dinheiro, ele chega nesses grandes fundos internacionais, Global Environmental Fund, o Fundo do Clima, o Fundo Amazônia, e é uma burocracia tão estúpida para acessar o dinheiro, que são só CNPJs do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, que vão acessar com projetos e pagar um salário de fome, muitas vezes, para o pessoal aqui. E ver se o pessoal daqui da Amazônia acessa. Se tem o cientista, se tem o professor das universidades, se tem as pessoas envolvidas com a pesquisa. As pessoas são contratadas por um salário muito ruim para que elas façam um trabalho que exige pouca qualificação, quando nós temos uma capacitação instalada hoje na região. Então a gente precisa corrigir essas assimetrias. Por exemplo, agora o governo federal, que bom que o governo Lula está fazendo essa correção dessa assimetria histórica. Puxa, média e alta complexidade, quanto custa per capita, por ano, um paciente de alta e média complexidade no estado do Pará? R$ 163. Quanto custa no Amazonas? R$ 143. O penúltimo e o último. Será que fazer alta e média complexidade aqui na região amazônica é mais barato do que fazer no Distrito Federal? É muito mais complexo, é muito mais caro. A gente tem uma dificuldade imensa de fazer atenção primária de saúde. Por isso que a gente empurra tudo para média e alta complexidade, porque as pessoas com uma furada de prego já chegam com a possibilidade de perder o pé dentro do hospital. Se a gente não resolver isso, se a gente não resolver o mínimo, se a gente não der água para beber para as pessoas que estão aqui na frente do Cumbu, aqui em Belém, que gastam metade do seu orçamento familiar, comprando água do outro lado, no Guamá, tendo que atravessar de barco porque ela não tem água. Se a gente não resolver água, se a gente não resolver internet, se a gente não puser placas de energia solar, para as pessoas terem luz para fazer turismo de base comunitária, não adianta a gente romantizar que nós vamos fazer um modelo de sustentabilidade. As pessoas precisam comer, ter acesso à educação, à saúde de qualidade, à valorização dos seus saberes, da sua história, do seu território.
Então, volta duas casas e vamos entender que a Amazônia é essa, que a gente precisa escutar e fazer o recurso chegar num planejamento que está sendo feito pelo Estado, a partir das falas do território, para que esse recurso tenha uma finalidade com efetividade de política pública. E outra coisa, mais mulheres na política, né? Por favor. Muito bom mesmo. Então, excelente fala. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né? A gente está falando de gente, é disso, né? Quando o Peter traz essa fala da Terra Preta, eu lembrei muito do Eduardo Neves, né? O Eduardo Neves, arqueólogo. Essa Amazônia que a gente conhece é a floresta dos homens. É a atividade humana que fez essa floresta, tal como a gente conhece, né? E é a valorização desses saberes, dessas pessoas que estão aqui, que faz isso. É a única saída possível, né, para a gente conseguir manter essa floresta em pé. Esse modelo que eu falei um pouco da Natura, ele se sustenta porque é em cima das pessoas. São as pessoas que estão aqui. São essas famílias, né, que estão nesse modelo de negócio. E muitas vezes chefiado por mulheres, né? Eu estive na Ilha das Cinzas há pouco tempo atrás, e estavam ouvindo as lideranças comunitárias. Uma das mulheres falou: olha, não, eu comecei a fazer coleta de semente de ucuba e meu marido zombou de mim. 6 meses depois eu botei um motor de barco aqui na mesa. No dia seguinte ele estava lá colhendo semente. São essas mulheres que fazem a coisa girar. E é um modelo em cima, baseado em relações. No caso da Natura especificamente, é uma empresa fundada nas relações. Só na América Latina são 4 milhões de consultoras, né, que vendem esses produtos. Mulheres que são líderes, chefes de casa, chefes de família, né, que põem dinheiro em casa por meio da venda desses produtos. E que conectam isso com outras mulheres que estão aqui na floresta, né, fazendo a roda girar. As comunidades mais prósperas que a gente conhece na Amazônia, dessas famílias que se conectam com a Natura, são chefiadas por mulheres. Quando você tem uma mulher na liderança, a coisa prospera, vai melhor. Não é diferente de comunidade indígena, né? Eu preciso fazer uma confissão aqui. Eu trabalhei na FUNAI durante 2 anos. Conheço o trabalho da Neidinha de tempo. E é muito sintomático isso que o Eric traz, né? Dessa fala das mulheres, das líderes indígenas. É isso que a gente está vendo. Então, assim, a revolução é feminina. E que bom. Espero que seja assim. Mas quando a gente olha, e aí agora voltando para a pergunta, estava divagando um pouco, do ponto de vista de comunicação, a gente precisa pensar sempre a que ela se destina, qual é o propósito disso, né? E nesse caso, quando a Neidinha traz esse exemplo de que gosta da comunicação da Natura, do ponto de vista da Amazônia, tem sempre um propósito por trás, que é fazer um movimento maior. Claro, você tem um modelo de negócio, tem uma linha de produtos, traz a receita, mas isso só se sustenta se você conseguir expandir isso para um movimento maior. A Natura não vai salvar nada sozinha. Ela precisa engajar as pessoas. E ela vai fazer isso por meio de quem? De mais pessoas. Das comunidades, das famílias que estão inseridas nesse contexto, das representantes e do consumidor como um todo. Eu acho muito ruim a ideia também das efemérides, né? O 19 de abril, um negócio, né, com controverso. Mas as efemérides são importantes para a gente parar, refletir, e é um bom pretexto para a gente provocar discussões, né? Semana que vem é o Dia da Amazônia, dia 5 de setembro, né? Nesse dia, por exemplo, a gente vai lançar, a Natura vai lançar, repactuar as suas metas da visão de sustentabilidade 2030. A Amazônia é um pilar super importante nisso. Uma dessas metas importantes é você engajar as pessoas na causa da Amazônia, né? Eu acho que esse é um papel importante de uma empresa que se propõe a operar aqui, fazer com que o seu modelo de negócio esteja ancorado nessa região, gere e distribua a riqueza local. Mas é preciso trazer mais gente para isso, né? E outros movimentos, o Sistema B, por exemplo, né? Que a Maria Farinha faz parte, a Natura é o Sistema B também. A Natura hoje é a maior empresa do Sistema B do mundo. Por que a Natura está lá? Para ajudar a fomentar esse negócio, para ajudar a fazer isso crescer. E isso é política. É você trazer essas pessoas para um caminho possível, um caminho de desenvolvimento sustentável. É isso que se defende, né? É isso que se quer como um negócio, e que é algo que está arraigado numa das crenças. A Natura tem 6 crenças fundadoras. Uma delas é
de que a longevidade do negócio ela está atrelada à sustentabilidade. Você fazer com que esse negócio seja perene ao longo do tempo, pensando que a gente tem recursos finitos, né? Então a visão de sustentabilidade, de conexão com as pessoas, ela é intrínseca, mas quando a gente pensa do ponto de vista de comunicação, acho que o propósito é algo fundamental. O tempo estourou. Bem, a gente está chegando no final, então, né? São 2 horas de conversa, poderia multiplicar isso muitas vezes, né? Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Mas assim, para a gente fazer uma rodada final, mas aí tem que ser assim, aquele questionário Proust, sabe? Né? Famoso, né? Vocês assim realmente falarem assim numa forma super sintética, né? De como que a COP30 pode ser uma oportunidade de reposicionar a narrativa amazônica, né? E levar uma visão não estereotipada e fomentar a economia sustentável. É uma pergunta da plateia, tá? Então, assim, é muito sintético, tá? Começando ali pelo Eric. Vamos ver, Eric, a sua capacidade de síntese, hein? Vamos testar de todo mundo aqui, né? Não, gente, eu quero aproveitar, agradecer pelo convite, por estar aqui. Eu acho que fazendo um pouco, né, trazendo um pouco dessa pergunta, é dizer que a gente tem que parar de desacreditar nos indígenas. A galera desacredita demais, assim. Então, acreditar que indígenas podem estar na reportagem, podem estar nos espaços políticos, podem estar nesses espaços, é uma revolução para a gente ter uma COP de pertencimento, de participação étnica e de justiça para esses povos, principalmente depois de tudo que a gente sofreu, depois de tudo que a gente passou. E lembrar também uma indicação aqui, né, que essa roda de conversa não termine aqui, que a gente fique bastante aí conectados, que a gente busque mais, né, falar sobre a construção de sociedade. A comunicação constrói sociedade. Então a gente tem que abrir mão um pouco, né, desse conceito de que vamos esperar acontecer para poder noticiar. Sendo que, por exemplo, os ODS, né, SDG, como dizem em inglês, né, seriam pautas para 2, 3 anos, né, falando sobre humanidade, sobre paz, sobre sustentabilidade, sobre igualdade racial. Então, vamos analisar o que é o conteúdo mesmo pautado a nível global para mudar esse mundo e trazer ele para a nossa realidade para fazer essa diferença acontecer. Muito bem. Carol, sua síntese? É difícil, né? Fazer uma síntese. Mas eu acho que a COP, ela vem para transformar, né, a nossa realidade. A COP vai trazer obras importantes para a gente, mas eu acho que, além das obras, o que ela vai deixar é a mensagem para gerações futuras. Então, eu acredito que o legado que a COP deixa é muito mais importante do que um evento que vai durar uma semana. A gente tem que pensar nesse legado e a gente tem que pensar à frente. Muito bem. Peter? Em síntese, eu acho que o COP tem que aproveitar uma oportunidade fenomenal para fazer mercadeio, não? Mercadeio de a imagem do Brasil, a mudança que está tentando cuidar mais a floresta, virou a política pública sim, é uma grande oportunidade para o Brasil para primeiro chegar a certas metas antes é bom marcar uma data no calendário para inspirar o progresso, não? E isso é uma oportunidade para o Brasil apresentar frente ao mundo. Ó, tem uma plaquinha lá do fim. A gente tem que fazer a síntese da síntese. Vamos lá. Protagonismo. Protagonismo é ótimo. Eu acho que o país tem a chance de ser protagonista nessa nova agenda da bioeconomia, assumindo compromissos e conectando e dando voz às pessoas. Minha fala não vai ter a ver com a COP. Quando eu fiz 18 anos, meu pai falou, vai passar 40 dias no Pará. Eu me reuni com 3, 4 amigas, a gente veio, mudou a minha vida, vem ao Pará. O Pará é incrível, tem suas dificuldades, mas é uma potência. Eu voltei para cá várias vezes para fazer filmes, inclusive para falar sobre ciência, sobre os jovens cientistas que estavam aqui fazendo inovações para mudar suas comunidades. Venha ao Pará. As COP nunca mudam nada, né? A gente vai para as COP e volta de lá decepcionado.
Eu espero que a COP no Brasil, concordo contigo, que o governo primeiro cumpra as metas, né, de desmatamento que ele assumiu. E que a COP no Brasil respeite o protagonismo dos povos indígenas e dê voz aos povos indígenas, não seja o que foi a cúpula da Amazônia, onde os indígenas ficaram nos diálogos amazônicos e quando foi para a cúpula eles foram excluídos. Eu espero que tenham voz e participem de todo o processo. Chegamos ao final. Muito obrigado, público, tá, pela prestigiar nosso painel. Obrigado a todos vocês. Obrigado.